Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Se esse tipo de conteúdo te agrada, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e significa demais para mim. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Nunca passou pela minha cabeça que eu seria aquele cara ingênuo que deixa alguém destruir a vida dele por dentro. Mas a solidão faz a gente aceitar coisas que jamais deveria. Olhando para trás, digo isso sem enrolação. Eu estava desesperado e acreditava demais em gente que não merecia minha confiança. Para entender de verdade como cheguei a esse ponto, tenho que começar falando de quem eu era antes de tudo explodir. Cresci num apartamento minúsculo numa cidade qualquer. Minha mãe me criou sozinha. Ela era uma mulher bondosa, mas a solidão consumia ela do mesmo jeito que a ferrugem corrói o metal. Meu pai foi embora antes que eu pudesse ter qualquer lembrança dele. Mamãe trabalhava longas jornadas como auxiliar de enfermagem e quando chegava em casa, só queria se afundar no sofá com um copo de vinho barato e um cara do lado dela. Sempre tinha um homem diferente com ela. Alguns duravam uma semana, outros duravam meses. Eles vinham e iam embora como as estações do ano, a maioria com aquele cheiro azedo de cerveja no hálito e a impaciência no olhar quando me viam. Aprendi desde criança a ficar calado, a passar despercebido, a escapar para o meu quarto quando a gritaria começava. Se eu fosse invisível, eu estava seguro. Essa foi minha tática de sobrevivência. Mas ser invisível quando pequeno plantou uma semente ruim em mim quando adulto. Eu desejava muito que alguém me olhasse, que me escolhessem. Então, aos 24 anos, trabalhando num emprego sem futuro e morando sozinho numa kitnet bem pequena, eu estava faminto por atenção. Por isso, quando conheci Rafael, deixei ele entrar na minha vida rápido demais. Como vocês já devem ter deduzido, eu sou gay, embora eu não tenha me assumido até os 19 anos. Mesmo que meus relacionamentos com homens não fossem exatamente caóticos, eu também nunca tinha conhecido alguém que preenchesse minhas expectativas. Quando conheci Rafael no verão de 2016, eu trabalhava numa cafeteria meio período. Ele não era o tipo de cara que eu normalmente imaginava para mim. Ele era alto, de ombros largos, com o cabelo castanho escuro e liso, penteado para trás, como se tivesse saído de um filme antigo, e se movia com uma confiança que atraía olhares. Mas quando ele falava comigo, tinha uma suavidade estranha no tom de voz. Ele pediu café preto toda manhã durante 2 semanas seguidas antes de me perguntar meu nome. "Você sempre sorri quando me entrega esse copo", disse ele numa manhã, apoiando-se no balcão. "Faz o café ficar com um gosto melhor", eu disse. "Qual é o seu segredo?" Eu ri, nervoso. "Não tem segredo. Só faço o meu trabalho. Não acho que seja só isso", disse ele com os olhos fixos em mim, de um jeito que me fazia sentir nervoso e emocionado ao mesmo tempo. Não passou muito tempo antes que ele pedisse meu número. Começamos a sair rápido. Nosso primeiro encontro foi numa lanchonete e ele me fez rir tanto que quase cuspi meu milkshake. Ele me contou histórias da infância dele no interior, sobre como o pai dele foi embora quando ele era jovem também, como sempre sentiu que tinha que lutar para provar seu valor. "Acho que tenho um gênio ruim", admitiu ele uma vez com um meio sorriso. "Mas só quando as pessoas me provocam." De alguma forma, eu deixei isso passar, porque já estava viciado nele. O primeiro mês foi incrível. Ele trazia presentes, deixava bilhetes na minha porta, me dizia que eu era o cara mais lindo que ele já tinha conhecido. Ele me fez sentir tão especial como ninguém nunca tinha feito antes. Pela primeira vez na vida, eu me senti escolhido, mas logo as rachaduras começaram a aparecer. Tudo começou pequeno. "Quem tá te mandando mensagem?", perguntou ele uma noite enquanto meu telefone vibrava. Era só minha amiga Luciana, mas quando mostrei para ele, Rafael sorriu como se não acreditasse totalmente em mim. "Você não precisa de amigos te distraindo quando estamos juntos.
disse ele mais tarde. Temos algo especial. Não deixe que as pessoas estraguem isso. Eu ri, mas na semana seguinte ele se tornou mais insistente. Queria saber onde eu estava a todo momento, com quem falava, por que demorava tanto para responder. Se eu usava algo que ele não gostava, como roupas mais justas ou diferentes, por exemplo, ou algum corretivo no rosto, ele dizia: "Você vai sair assim mesmo? Não se importa com o que as pessoas vão pensar?" Se eu dizia algo com que ele não concordava, Rafael ficava em silêncio, com os olhos meio fechados, e eu me sentia pressionado a consertar a situação imediatamente. Ele sempre me dizia que só estava sendo protetor e que essa proteção vinha do amor. Uma noite de novembro, convidei Rafael para o meu apartamento. Cozinhei macarrão, acendi velas, até comprei uma garrafa de vinho que eu não tinha condições de pagar. No começo, tudo parecia perfeito. Nós rimos, comemos, até falamos de fazer uma viagem juntos. Mas quando me levantei para checar meu telefone, porque Luciana tinha mandado outra mensagem, a expressão de Rafael mudou. "Você não consegue passar nem uma noite sem falar com outras pessoas?" gritou ele. Eu congelei. "É só minha amiga." "Sim, sua amiga", disse ele debochando. "Acha que eu não vejo o que está acontecendo? Você se ilumina quando fala dela. O que foi? Você gosta dela agora?" Meu estômago afundou. "Rafael, isso é ridículo." Ele socou a mesa com tanta força que as taças tremeram. Todo meu corpo ficou tenso esperando algo pior, mas depois ele suspirou e arrumou o cabelo. "Desculpa, amor. Não sei o que acontece comigo às vezes. Só não quero te perder." E assim, de repente, eu me encontrei consolando ele. No ano seguinte, Rafael foi me moldando pouco a pouco. Ele não gostava de Luciana, então parei de responder as mensagens dela. Não gostava quando eu trabalhava até tarde da noite. Então pedi demissão e procurei algo com um horário melhor. "Só nós dois", dizia ele uma noite me abraçando. "Isso é tudo que a gente precisa." Eu queria acreditar nele, mas no fundo eu estava sufocando. Mesmo assim, continuei, porque cada vez que ele me quebrava, ele me reconstruía com desculpas, com presentes, com palavras que eu tinha querido ouvir a vida toda. "Você é o único que me entende. Te amo mais que tudo." Achei que isso bastava até a noite em que tudo mudou. Era março de 2017. Rafael tinha agido de forma estranha o dia todo, andando de um lado para o outro pelo apartamento, gritando comigo por coisas mínimas. Tentei manter a calma, mas a tensão no ar era pesada. Por volta das 9 da noite, alguém bateu na porta. Pensei que fosse o dono do apartamento cobrando algo, mas quando abri, fiquei gelado. Era uma mulher de uns 30 anos, com o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. Ela me olhava como se já me odiasse. "Cadê ele?" exigiu ela. "Perdão?" gaguejei. "Não se faça de tonto", gritou ela. "Cadê Rafael?" Ela estava chorando muito e eu estava desorientado. Vi Rafael atrás de mim com o rosto pálido. "Ah, Adriana", sussurrou ele. "Vai para casa, Adriana." A mulher olhou de novo para mim, depois para ele e aumentou a voz. "É esse aqui? É com esse cara que você tem dormido enquanto eu estou em casa ficando louca?" Meu estômago deu um nó. "O que está acontecendo?" Rafael segurou meu braço. "Ignora ela é louca, é minha ex, ela tem me perseguido." "Sou a esposa dele", gritou Adriana. "Não se atreva a mentir para ele." O quarto girou. Esposa. Ele nunca me disse que era casado. Até onde eu sabia, ele nem gostava de mulheres. Antes que eu pudesse reagir, Adriana se jogou em cima de mim. Agarrou meu cabelo e me derrubou no chão com um puxão que arrancou lágrimas dos meus olhos. "Acha que pode tirar meu marido de mim, seu maldito?" gritou ela. "Para, solta ele!" gritou Rafael, mas não reagiu rápido o suficiente. Adriana me empurrou e levantou uma perna como se fosse me chutar. Gritei de dor, me abraçando, esperando o golpe. Mas antes que a bota dela me acertasse, Rafael segurou ela de novo.
Os dois começaram a brigar na minha pequena sala, gritando um por cima do outro. Você mentiu para mim? Eu disse para Rafael entre lágrimas. Não me disse que era casado. Ela é louca, gritou ele segurando ela pelos pulsos enquanto ela chutava e xingava. Não sabe como é, louca? Cuspiu Adriana com a respiração agitada. Conta para ele sobre nosso casamento, Rafael. Conta para ele do filho que a gente vai ter. Meu sangue gelou. Um filho. Aquilo era muito mais do que eu esperava ouvir. Com um nó no estômago, tropecei até meu telefone no chão e liguei para a polícia com as mãos tremendo. Tem uma mulher no meu apartamento me atacando. Por favor, mandem alguém. Adriana se contorcia e Rafael xingava enquanto tentava imobilizar ela. Eu recuei para o canto até que um aperto no peito me deixou sem ar. A polícia chegou em minutos, mas pareceram horas. Quando tiraram Adriana gritando, eu desmaiei contra a parede, ofegante. Os policiais eram sérios e profissionais, faziam perguntas e tomavam notas. Rafael continuava insistindo que Adriana era instável, obcecada, que ele só estava tentando seguir em frente, mas minha confiança já estava em pedaços. Você nunca me disse que era casado, disse eu com a voz trêmula quando a polícia levou ela. Rafael suspirou, esfregando o rosto. Eu ia te contar. É complicado. Estamos separados. Os papéis estão em andamento. Ela não consegue lidar com isso. Estão esperando um filho. Sussurrei. Você mentiu para mim. Não menti, disse ele se aproximando. Só não te contei tudo. Não queria te assustar. Olhei nos olhos dele procurando o homem que eu achava que conhecia e só vi a mesma manipulação com a qual eu tinha crescido. Naquela noite, não dormi. Rafael ficou garantindo que estava me protegendo, mas cada vez que eu fechava os olhos, via Adriana, as mãos dela no meu cabelo, o grito dela ecoando nos meus ouvidos. Na manhã seguinte, enquanto ele estava no banho, arrumei uma mochila com o básico. Olhei em volta, sabendo que deixaria para trás meus poucos móveis, mas eu não me importava. Minha paz valia mais que aquele lugar. Quando ele saiu com uma toalha em volta da cintura, franziu a testa. Aonde você vai? Não posso fazer isso, disse eu, me agarrando à minha mochila. Você mentiu para mim, me meteu na sua confusão. Não posso viver assim. O maxilar dele ficou tenso. Por um momento achei que ele ia explodir, mas então sorriu de um jeito frio. Você vai voltar, disse ele. Sempre voltam. Fui embora sem dizer uma palavra. Já se passaram anos desde aquela noite. Me mudei para outra cidade, comecei terapia e cortei todo o contato com Rafael. Às vezes ainda acordo com o coração batendo forte, pensando que ouço alguém batendo na porta. Mas a verdade é que o horror não foi só o ataque de Adriana. O horror foi o quão fácil foi permitir que alguém como Rafael se apoderasse da minha vida. Porque no final, o verdadeiro medo não era o golpe que levei, mas a brecha pela qual deixei entrar alguém que me destruiu por dentro. Se tem algo que aprendi, é que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas é uma corda bamba que a gente tem que atravessar com cuidado. Não quero voltar a caminhar por essa borda. Busco construir uma vida em que possa ver as pessoas sem perder de vista quem eu sou. Rafael tentou destruir minha confiança nos outros e em mim mesmo, mas falhou na parte mais importante. Ele não conseguiu me fazer desistir de me encontrar de novo. Embora tenha sido um caminho longo e cheio de tropeços, hoje consigo olhar no espelho e ver alguém que sobreviveu. E isso já é uma vitória que ninguém pode tirar de mim. Eu nunca imaginei que minha vida fosse virar um desses casos de polícia que o povo cochicha na rua. Sempre me achei esperta demais, independente demais para cair numa armadilha amorosa, mas o problema é que o perigo real não avisa quando chega. Ele se infiltra, principalmente quando a gente deixa a porta aberta por causa da culpa. Meu nome é Valéria, e tudo isso aconteceu numa cidade tranquila do interior. Um lugar que pensei que seria um recomeço seguro depois de uma fase bagunçada na faculdade.
Eu trabalhava de casa para uma editora, fazendo aqueles resumos. Os dias passavam meio misturados, sem eu quase perceber. Meu apartamento ficava no terceiro andar de um prédio antigo, com a pintura descascando. Não era chique, mas era meu. Eu dizia para mim mesma que estava reconstruindo tudo, peça por peça. E por um tempo senti que era verdade. Foi nessa época que conheci Murilo. Ele não era aquele tipo de cara que impressiona logo de cara. Era quieto, do tipo que chega perto quando você fala e escuta com atenção total. Nos conhecemos na festa de aniversário de Danilo, um amigo em comum. Nada de cinema. Não teve aquela faísca mágica, só uma conversa boa. Ele perguntou do meu trabalho e pareceu interessado de verdade. Depois de sair com tanto cara que nem ligava para o que eu falava, foi bom ver alguém que prestava atenção. Nas semanas seguintes, ele começou a aparecer mais nos encontros da turma. Depois vieram as mensagens. No começo era amizade, mas logo virou algo mais. Quando começamos a namorar, parecia perfeito. Ele cozinhava para mim, trazia flores, lembrava de detalhes bobos que eu tinha falado. Minha mãe amava ele. Minhas amigas, inclusive Luna, diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Mas aí aconteceu o erro que mudou tudo. Estávamos juntos há uns 3 meses. Numa noite em que saí com umas amigas antigas, acabei bebendo demais e encontrei um ex-namorado. Foi um deslize estúpido, um beijo, nada mais que isso. Mas a culpa me consumiu na hora. No dia seguinte, não consegui esconder e contei para Murilo. Eu esperava gritos, esperava que ele terminasse. Mas ele não fez isso. Ele chorou, disse que estava destruído, mas que me amava demais para me perder. Ele disse que me perdoava. Achei que aquilo era a prova de amor definitiva. Só que não percebi que aquele perdão veio com um preço alto. A culpa virou a coleira que ele colocou em mim. A primeira rachadura real apareceu pouco tempo depois. Eu estava numa chamada de vídeo com meu irmão, Hélio, que morava em outro estado, bem longe. Murilo sentou do meu lado, em silêncio, mas quanto mais eu ria e conversava, mais inquieto ele ficava. Quando desliguei, ele disse: "Você estava toda animada falando com ele, né?" "É meu irmão, Murilo", eu disse estranhando. Ele me olhou com aquele olhar de cachorro abandonado que aprendeu a fazer depois da minha traição e soltou: "Eu sei. É que... depois do que aconteceu, fico inseguro quando vejo você tão feliz com outro homem, mesmo sendo seu irmão. Desculpa, é difícil para mim confiar ainda." Na hora, me senti um lixo. Abracei ele e pedi desculpas por ter feito ele se sentir mal. Não vi que ele estava me isolando. Vi um homem ferido que eu precisava curar. A segunda rachadura veio quando planejei uma noite das garotas. Minha amiga Luna tinha sido promovida e íamos comemorar num barzinho que tinha um terraço legal. Murilo fechou a cara na hora. "Você vai?" ele perguntou. "Vou, é só com as meninas", respondi. "Num bar, com bebida?" Ele suspirou fundo. "Você sabe que não quero te prender, Valéria. Mas da última vez que você saiu para beber com as amigas, você beijou outro cara. Como você quer que eu fique tranquilo em casa?" Aquilo foi um soco no estômago. Ele tinha razão, pensei. Eu não tinha o direito de reclamar. "Se você quer ir, vai", ele continuou, com voz triste. "Mas não estranha se eu não atender o telefone. Não sei se tenho estômago para ficar imaginando o que está acontecendo." Fui, mas não consegui aproveitar nada. Mandei mensagem para ele a noite toda e ele não respondeu. Liguei e só chamava até cair. Fiquei em pânico, achando que ele tinha feito alguma besteira por minha causa. Às 3 da manhã chegou a mensagem: "Espero que tenha valido a pena." A partir daí, virou rotina. Pequenas proibições disfarçadas de trauma. "Não usa esse vestido curto. Os caras vão achar que você tá fácil. E a gente sabe o que acontece quando você chama a atenção. Não posta essa foto." Tudo era justificado pelo meu erro. E eu cedia. Eu devia isso a ele. A parte mais assustadora não era quando ele brigava, era o silêncio.
Às vezes, acordava de madrugada e Murilo estava sentado na cama, me observando dormir no escuro. "Por que você está acordado?" Eu perguntava, assustada. "Tô cuidando para você não fazer nenhuma besteira enquanto durmo." Ele sussurrava. "Alguém tem que vigiar nosso relacionamento." Aquilo começou a me sufocar. O ponto de virada aconteceu numa tarde no final de outubro. Estava trabalhando quando bateram na porta. Era minha vizinha, Dona Célia, uma senhora aposentada, super simpática. Ela trouxe um pedaço de bolo. "Faz tempo que não te vejo, menina," ela disse. "Tá tudo bem?" Eu ia responder, mas Murilo surgiu atrás de mim. A mão dele apertou meu ombro com força. "Ela tá ótima, Dona Célia," ele disse sorrindo. "A gente só tá recuperando o tempo perdido, né, amor?" O sorriso da vizinha murchou. Ela me olhou buscando confirmação, mas eu estava travada de medo e vergonha. Só balancei a cabeça. Quando fechei a porta, reclamei. Não precisava ser grosso. Ele me encarou frio. "Só tô protegendo a gente. As pessoas adoram fofocar. Não quero ninguém se metendo onde não deve." Mas o olhar de pena de Dona Célia ficou na minha cabeça. O verdadeiro horror não era só o controle dele, era o quanto eu tinha sumido. Parei de falar com Hélio. Me afastei de Luna. Eu me olhava no espelho e via uma mulher que pagava penitência todos os dias por um erro que já devia ter sido superado. O fim da linha foi em novembro. Eu tinha um evento de trabalho, uma palestra rápida num centro cultural da cidade. Nem tinha dado detalhes para Murilo. Só comentei por alto, com medo dele querer ir junto. Mas quando subi no palco, lá estava ele, na última fila, me fuzilando com os olhos. Quando saí, ele me cercou no estacionamento. "Mentiu para mim de novo, Valéria. Não queria que eu viesse por quê? Ia encontrar alguém? Era meu trabalho, Murilo. Pelo amor de Deus, para com isso," gritei. Ele chegou bem perto, invadindo meu espaço. "Você perdeu o direito de exigir privacidade quando me traiu. Tudo o que você faz é da minha conta agora." Algo dentro de mim estalou. A culpa sumiu e deu lugar ao pavor. Percebi que nunca ia ter fim. Não era sobre o beijo, era sobre posse. Empurrei ele com toda a força, entrei no meu carro e fui para casa tremendo. Aquela noite não dormi. Meu celular parecia uma bomba relógio com as mensagens dele. "Você não entende o quanto eu sofri. Se me deixar agora, você prova que nunca prestou. Eu te perdoei e é assim que você me paga?" Ao amanhecer, tomei a decisão. Fiz uma mala rápida, liguei para Hélio e contei tudo, chorando de soluçar. Contei da traição, do controle, do medo. Ele não me julgou. "Sai daí agora, Valéria. Pega o primeiro ônibus e vem pra cá." Fugir não teve trilha sonora de filme. Não teve perseguição. Chamei um carro de aplicativo para ir até a rodoviária. Murilo me ligou 73 vezes naquele dia. 73 vezes. Eu via o celular vibrando no silencioso e não tinha coragem de atender. Comprei a passagem no guichê para o primeiro horário e fiquei escondida no banheiro até a hora do embarque. A viagem demorou horas. A estrada parecia interminável pela janela. E só quando o ônibus cruzou a divisa do estado, eu tive coragem de bloquear o número dele. Passei semanas assustada, achando que ele ia aparecer na porta de Hélio. Qualquer barulho me fazia pular. A terapia ajudou, mas o mais difícil foi me perdoar. Olhando para trás, o mais assustador não é o que Murilo fez, mas como foi fácil para ele usar minha própria consciência contra mim. Ele pegou meu erro e construiu uma prisão em volta de mim com ele. Relacionamento tóxico nem sempre começa com um monstro. Às vezes, começa com alguém que diz que te perdoa, só para poder te cobrar a dívida pelo resto da vida. E às vezes, ainda acordo no meio da noite, achando que tem alguém sentado no escuro, cobrando o preço da minha liberdade. Meu nome é Miguel. Em 2018, eu era só um cara comum de 26 anos procurando um sentido para a vida. Eu achava que minha rotina de contador em uma cidade grande era segura e entediante. Até o dia em que conheci alguém
que transformou meu tédio em um pesadelo absoluto. Sempre fui o tipo de cara que passa despercebido, sabe? Aquele que ninguém nota na faculdade ou no trabalho. Então, quando decidi baixar um aplicativo de relacionamento, não esperava muita coisa. Mas aí apareceu o match com Vanessa. Ela era linda demais para estar ali. Nas fotos parecia uma modelo, mas com um olhar meio triste. Começamos a conversar e, para minha surpresa, ela respondia rápido, parecia interessada de verdade na minha vida sem graça. Depois de uma semana conversando, ela sugeriu que a gente se encontrasse. Marcamos em um barzinho tranquilo no centro. Cheguei cedo, nervoso, suando frio. Quando Vanessa chegou, ela parecia ainda mais bonita pessoalmente, mas tinha algo estranho. Ela estava agitada, olhava para os lados o tempo todo antes de entrar, como se estivesse sendo seguida. "Oi, Miguel", ela disse, sentando rápido na minha frente. O sorriso dela era bonito, mas não chegava aos olhos, que estavam sempre alertas. A conversa fluiu, mas ela parecia tensa. O celular dela vibrava na mesa a cada minuto, e a cada vez que vibrava, ela ficava mais pálida. Numa dessas, ela pegou o aparelho com raiva e desligou, jogando na bolsa. "Desculpa", ela disse, tentando sorrir. "Problemas pessoais." Quando o bar começou a esvaziar, ofereci uma carona. Ela aceitou rápido demais. "Podemos ir para a sua casa?" Ela pediu quase num sussurro, olhando para a rua escura. "Por favor, não quero ir para a minha hoje." Meu coração acelerou, claro, mas também fiquei preocupado. Aquilo não parecia só desejo, parecia medo. No meu apartamento, ficamos juntos e foi intenso. Mas a tensão dela era palpável. Vanessa mal dormiu, ficava pulando a cada barulho da rua. No dia seguinte acordei e ela já estava vestida, olhando pela janela com a cortina só um pouquinho aberta. "Miguel, preciso te pedir uma coisa louca", ela disse virando para mim. A voz dela tremia. "Eu preciso sair da cidade por uns dias. Sumir um pouco. Você se importaria de viajar comigo? Só pegar o carro e dirigir para qualquer lugar longe daqui?" Eu não sabia o que dizer, mas o desespero no rosto dela me fez aceitar. Eu queria ser o herói dela, eu acho. Saímos no final da tarde. Ela quis ir no meu carro, um modelo popular simples, disse que chamava menos atenção. Pegamos a estrada rumo ao interior quando já estava escurecendo. A rodovia era daquelas pistas simples, mão dupla, escuras, com mato alto dos dois lados e pouca sinalização. Vanessa ia roendo as unhas, olhando pelo retrovisor a cada 5 segundos. "Tá tudo bem?" perguntei, tentando quebrar o gelo. "Só dirige, Miguel. Por favor, só dirige", ela respondeu, sem me olhar. Foi então que um carro colou na nossa traseira. Era uma picape alta, escura, com farol alto que cegava meu retrovisor. Tentei dar passagem, mas a picape continuava atrás, cada vez mais perto. "Quem é esse idiota?" reclamei, começando a ficar nervoso. Vanessa olhou para trás e soltou um grito abafado. "Não para, Miguel, pelo amor de Deus, não para!" Ela começou a chorar, em pânico total. "O que foi? Quem é? É ele! É o meu ex! Ele me achou! Acelera!" Pisei fundo, mas meu carro não tinha motor para competir com aquela picape. O outro motorista jogou luz alta na minha cara e começou a buzinar sem parar. Numa curva, ele emparelhou e jogou o carro para cima do meu, me obrigando a ir para o acostamento de terra. Friei bruscamente, quase batendo numa árvore. Antes que eu pudesse pensar, a porta da picape abriu e um homem enorme desceu. Ele vestia uma jaqueta escura e tinha uma arma na mão. "Sai do carro! Sai agora, seu merda!" Ele gritou, apontando a arma para mim. Gelei. Vanessa estava encolhida no banco, chorando e pedindo desculpas baixinho. O homem abriu minha porta com um puxão violento, me puxou pela gola da camisa e me jogou no chão de terra. "Fica aí e não se mexe se não quiser morrer", ele berrou, mostrando um distintivo pendurado no pescoço.
Ele deu a volta e abriu a porta de Vanessa com violência. Achou que ia fugir de mim, sua vadia? Achou que ia me enganar com esse bosta aí? Ele gritava fora de si. Não, por favor, a gente só estava conversando, eu juro. Ela implorava com as mãos para cima. O policial não quis ouvir. Ele agarrou Vanessa pelo cabelo e a arrastou para fora do carro. Tentei me levantar, mas ele apontou a arma para a minha cabeça. Fica no chão. Ele rugiu. Ele voltou a atenção para ela. A discussão foi rápida e brutal. Ele acusava Vanessa de traição. Dizia que ela era dele e de mais ninguém. Ela chorava e pedia clemência. No meio dos gritos, ele levantou a arma e, sem hesitar, atirou 2 vezes no peito dela. O som dos tiros foi ensurdecedor naquela estrada deserta. Vanessa caiu para trás, sem vida, com os olhos abertos olhando para o céu escuro. O policial ficou parado por 1 segundo, olhando para o corpo dela. Depois, ele se virou lentamente para mim. O olhar dele era frio, vazio. Ele começou a caminhar na minha direção, levantando a arma de novo. O instinto de sobrevivência falou mais alto que o medo. Levantei e corri. Corri para dentro do matagal alto na beira da estrada, sem olhar para trás. Ouvi mais 2 tiros estalarem atrás de mim e as balas cortando as folhas perto da minha cabeça. Não parei. Me embrenhei na mata fechada, tropeçando em raízes, rasgando minha roupa em espinhos, até não ouvir mais nada além da minha própria respiração ofegante. Passei a noite inteira encolhido num buraco úmido, tremendo de frio e de terror, esperando a qualquer momento ver a luz de uma lanterna e ouvir a voz dele. Só saí de lá quando o sol nasceu. Caminhei por horas até achar um posto de gasolina na beira da estrada. Eu estava sujo, arranhado e em estado de choque. Voltei para a cidade de carona, sem meu carro, sem meus documentos, sem nada. Fiquei trancado no meu apartamento por dias, esperando a polícia bater na minha porta. Não para me ajudar, mas para terminar o serviço. Eu nunca fui na delegacia. Como eu ia denunciar um crime quando o assassino era um deles? Vi nos jornais locais, dias depois, uma nota pequena sobre um corpo de mulher não identificado encontrado perto daquela rodovia. Depois, nunca mais se falou no assunto. Isso foi há 7 anos. Mudei de cidade, mudei de emprego, vivo uma vida quase invisível. Não tenho redes sociais, não saio à noite, evito qualquer contato com a polícia. Sempre que vejo uma viatura passando devagar na rua, meu coração para. Sei que ele está por aí, livre, talvez até sendo elogiado pelo bom trabalho. E sei que sou a única testemunha do que ele fez, a única ponta solta que ele esqueceu de apagar. Eu vim de um lugarzinho isolado, onde as notícias correm rápido, mas nada corre mais rápido do que a crueldade das crianças quando encontram alguém diferente. Por isso, sempre me vi como aquele tipo de pessoa que passa despercebida na vida dos outros. Não que eu fosse invisível de verdade, eu era só aquela garota que não chamava atenção em nenhuma conversa, a não ser que fosse por algum motivo ruim. Com 12 anos, eu já tinha apelidos que grudavam em mim que nem chiclete. Cara de cavalo, a tortinha, senhorita esquisita, a maioria das piadas era sobre a minha boca. Meus lábios eram mais grossos que os das outras meninas, e por causa de uma paralisia que tive quando era bebê, um lado da minha boca caía um pouco, como se eu estivesse sempre fazendo uma careta de desprezo. Eu queria muito que isso não me atingisse, mas toda vez que eu me olhava no espelho, sentia que eles tinham razão. Minha mãe, que era enfermeira e me criou praticamente sozinha, tentava me acalmar. Elisa, seus traços são únicos. Não deixa ninguém falar o contrário, ela dizia, enquanto penteava meu cabelo depois de um dia cansativo na escola. Mas quando você é adolescente e só quer se enturmar, ouvir que você é única soa exatamente como um jeito educado de dizer feia. Aos 19 anos, quando entrei na faculdade, eu já tinha levantado muros tão altos em volta de mim que ninguém conseguia pular. Eu não ia em festas, não participava de quase nada.
Escolhi cursar psicologia porque queria entender a cabeça das pessoas e, quem sabe, me entender também, já que a rejeição parecia me seguir feito uma sombra. Foi aí que ele apareceu. O nome dele era Marco. Eu vi ele logo na primeira semana de aula, numa manhã quente de setembro. Eu estava sentada lá na última fileira, tentando sumir no meio daquela multidão de gente nova. Lembro que eu estava copiando a matéria quando alguém do meu lado sussurrou: "Seus olhos são muito bonitos." Eu travei na hora. Minha caneta parou no ar. Virei a cabeça bem devagar e ele estava lá, sorrindo. Alto, magro, com um cabelo castanho meio bagunçado, daquele jeito de quem acabou de acordar e continua bonito. Os olhos verdes dele brilhavam de um jeito que parecia enxergar coisas que ninguém mais via. "Desculpa", murmurei, voltando a olhar para o meu caderno. Elogios me deixavam nervosa, principalmente quando pareciam mentira. Mas ele não parou. "Tô falando sério", disse Marco, chegando um pouco mais perto. São aquele tipo de olhos tão expressivos que a gente consegue ler o que eles dizem. Quase soltei uma risada de tão ridículo que aquilo soou. Eu? Olhos que as pessoas leem? Os mesmos olhos que os moleques da escola zoavam? Mas em vez de reclamar, eu só me senti desconfortável. Na semana seguinte, ele continuou aparecendo. Sentava do meu lado em todas as aulas. Trazia café para mim antes do professor chegar, me emprestava o caderno quando eu perdia alguma anotação. Ele me chamava de bonita todo santo dia. No começo, aquilo me irritava. Parecia que ele estava forçando uma porta que eu tinha trancado há anos. Mas com o tempo, aquela insistência dele foi quebrando alguma coisa dura dentro de mim. Quando minha mãe dizia para eu me amar, parecia papo de mãe. Mas quando Marco elogiava meus olhos, meu cabelo, meu jeito, comecei a me perguntar se não tinha mesmo alguma coisa em mim que valesse a pena. Comprei roupas novas, nada exagerado, só umas blusas de tecido leve, calças jeans que vestiam bem. Tentei usar maquiagem, num jogo nervoso de tentar equilibrar o tamanho dos meus lábios para não parecerem tão tortos. Até comprei lentes de contato cor-de-mel para destacar meus olhos. Eu não me reconhecia no espelho, mas, pela primeira vez, me senti bem quando Marco notou que eu estava sorrindo mais. "Viu? Te falei que você é linda." Eu quis acreditar nele. Eu queria acreditar com todas as minhas forças. Aconteceu em março, 6 meses depois de a gente se conhecer. Cheguei na sala de psicologia e, quando abri meu caderno, vi um papel dobrado ali no meio. "Fica comigo, Elisa." Meu coração disparou. Por um segundo eu sorri, mas logo aquela voz antiga na minha cabeça voltou. Namorada feia, piada, chacota. De noite, ele me parou na saída da biblioteca. "E aí, qual é a sua resposta?" Olhei para o chão. "Marco, eu não posso. Não quero ser a garota de quem seus amigos ficam rindo. Não quero ser a namorada feia." "Você não é feia, Elisa," ele disse, segurando minha mão. "Você é a única garota que eu vejo. Eu não ligo para o que os outros falam." Não respondi. Em vez disso, deixei ele me beijar, e meu peito se encheu de uma mistura de medo e vontade. Em abril, eu aceitei. Disse sim. Namorar Marco foi como sair de um quarto escuro para o sol do meio-dia. Ele me dava flores, deixava bilhetinhos na minha mochila, me beijava na frente de todo mundo como se tivesse orgulho de estar comigo. No começo, eu nem ligava quando os amigos dele faziam piadinhas. A caridade do ano, o patinho feio, a beiçuda. Eu repetia para mim mesma que não importava. Ele tinha me escolhido e isso era tudo que contava. Mas teve um momento que mudou tudo. Era o último dia de aula antes das férias de julho. Eu tinha mandado uma mensagem dizendo que estava passando mal e não ia para a faculdade. Marco apareceu na minha casa com suco, remédio e uma canja. Beijou minha testa e disse para eu descansar. Foi um gesto tão carinhoso que pensei que eu estava louca por duvidar dele. Mas mais tarde, fiquei inquieta em casa e decidi ir para a aula mesmo assim. Entrei no prédio em silêncio, bem na hora que ouvi uma risada alta vindo de dentro da sala.
A porta estava meio aberta e escutei um dos amigos dele gritar: "Cadê a sua monstrinha hoje?" E logo depois ouvi a voz do Marco, suave e num tom de deboche: "Ela tá doente. Pelo menos hoje não preciso beijar aqueles beiços gigantes." A sala inteira explodiu em gargalhadas. Meu peito apertou tanto que parecia que ia falhar. Saí dali antes que alguém me visse. Naquela noite, ele terminou comigo numa pizzaria barata, tratando meu coração como se fosse um trabalho de faculdade que ele já tinha entregado. Foi divertido, Elisa, mas você dá muito trabalho. Não leva para o lado pessoal. Muito trabalho. Aquelas palavras ficaram gravadas nos meus ossos. Chorei dias inteiros trancada no quarto. Cada elogio, cada sorriso, cada palavra doce se repetia na minha cabeça como uma tortura. Percebi que nunca tinha sido amor. Tinha sido diversão, uma aposta cruel ou pura curiosidade. Colocar a feia da sala no currículo. Mas o universo tem um jeito estranho de equilibrar as coisas. Uma semana depois, a notícia correu pela faculdade. Marco estava morto. Ele tinha ido fazer uma trilha numa serra aqui perto com 2 amigos. Ninguém sabe como, mas ele escorregou e o corpo dele caiu num barranco fundo, lá nas pedras. O pessoal chorava, acendia velas, fazia homenagem. Eu sorria. A morte dele me lembrou de outras 2 traições na minha vida que ainda pesam na minha memória. Quando eu tinha 9 anos, um moleque da escola que eu achava que era meu amigo me humilhou no recreio. Ele desenhou uma boca gigante num papel, colocou na frente do rosto e ficou me imitando, fazendo o refeitório todo rir da minha cara. Ele tentou pedir desculpa depois, dizendo que era só brincadeira. Infelizmente, naquela tarde, ele não chegou em casa. Encontraram o corpo dele no dia seguinte, boiando no rio. A polícia disse que ele deve ter caído da ponte por acidente. Quando eu tinha 18 anos, minha melhor amiga, Luana, combinou de morar comigo quando a gente saísse da cidade, mas de última hora me trocou para dividir apartamento com Carla, uma outra colega mais popular. Ela jurou que a gente ia continuar se falando, mas no caminho para a mudança, o carro dela perdeu o controle na estrada. Luana morreu na hora. Nas 2 vezes, as pessoas que eu mais confiava me traíram, e nas 2 vezes o destino resolveu intervir. E agora, com Marco, não foi minha culpa. É isso que repito para mim mesma, embora lá no fundo eu saiba a verdade. De algum jeito, o universo escuta quando alguém me machuca e responde na única língua que ele entende: a perda. Quando penso no corpo do Marco quebrado lá embaixo naquela trilha, sinto satisfação. Não porque ele morreu, mas porque foi justo. Ele me fez acreditar que o amor era real e depois riu da minha cara. O que ele achou que ia acontecer? Que eu ia perdoar, esquecer, continuar vivendo com aquela voz na cabeça zombando da minha cara? Não, o mundo não funciona assim. Não para mim. Ninguém me deve nada que não pague. E se um dia o universo esquecer de cobrar, eu não vou pensar 2 vezes antes de ajudar ele a lembrar. Quando minha prima Eduarda insistiu para que eu saísse com um amigo dela, eu não estava com cabeça para isso. Tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, mas acabei aceitando sem saber que estava entrando num pesadelo. Eu sabia que Eduarda tinha um péssimo gosto para escolher namorados, então não levava muita fé no julgamento dela, mas ela tentou de novo e acabou me convencendo, jurando que Roberto e eu tínhamos muito em comum. No fim das contas, decidi dar uma chance e marquei de jantar com ele. Quando cheguei no restaurante, fiquei realmente surpresa com o quanto Roberto era bonito. Além disso, ele tinha uma energia muito boa, um papo legal. Então pedimos a comida e começamos a conversar. A conexão foi incrível, principalmente porque compartilhávamos paixões como o mesmo estilo de filmes e os mesmos livros. Tive que admitir que era um encontro ideal, ou pelo menos era isso que eu pensava até aquele momento. Com o tempo, no entanto,
Comecei a sentir que ele era bom demais para ser verdade, como se tivesse decorado todos os meus gostos e estivesse apenas repetindo as informações para mim. De repente, comecei a perceber que parecia que eu estava dentro de um roteiro de filme. Então, quando o jantar acabou, agradeci pela noite e me despedi. Disse que ligaria, mas sabia que ele não acreditou. Enquanto eu voltava para casa, Eduarda me ligou perguntando como tinha sido o encontro. Ela esperava ouvir que tudo tinha saído maravilhosamente bem, mas decidi ser honesta. Contei que Roberto me pareceu perfeito até demais e que eu suspeitava que ele sabia coisas sobre mim graças a ela. Eduarda não recebeu a notícia muito bem e a voz dela mudou na hora, ficando ansiosa. Começou a implorar para que eu desse outra oportunidade e disse que ele era perfeito para mim. Mas tinha algo que não fechava na atitude dela. Simplesmente me parecia estranho. Perguntei por que ela estava tão interessada que eu continuasse vendo ele, mas ela só repetia que Roberto era um cara bom e que éramos perfeitos um para o outro. Ao ver que eu não mudava de opinião, disse que não me interessava nem um pouco em encontrar com ele de novo. Mas isso a descontrolou e percebi que ela parecia estar segurando o choro. Foi difícil ignorar que havia algo por trás daquela insistência toda, então decidi dar meia volta e ir direto para a casa dela. Pensei que falar pessoalmente me ajudaria a entender o que estava acontecendo. Quando cheguei na rua dela, notei que havia um carro estranho parado bem na porta da garagem, e isso disparou um alerta na minha cabeça. Será que Roberto tinha ido direto para lá depois do nosso encontro? Era muito estranho. Estacionei um pouco longe para não ser vista e fui de fininho até o portão. Para minha sorte ou azar, o portão estava destrancado. Entrei na garagem com cuidado porque algo ali não me cheirava bem. Fui até a janela da sala e congelei. Pelo vidro, pude ver Roberto com ela. Ele estava gritando com Eduarda bem alterado. Era como se tivesse perdido a cabeça, muito diferente da forma como se comportou durante o nosso encontro. Que diabos está acontecendo aqui? Me perguntei e me aproximei mais para escutar com atenção. Não conseguia ouvir bem Eduarda porque ela estava quase soluçando, mas a voz de Roberto era clara e ameaçadora. Você prometeu que ela ia querer ficar comigo. Vi que ela começou a chorar desesperadamente, mas Roberto parecia não estar satisfeito. Num instante, ele a empurrou contra a parede e a vi visivelmente assustada. A raiva e o instinto de proteger minha amiga tomaram conta de mim naquele momento. Não podia ficar ali parada. Corri em direção à porta da sala e girei a maçaneta devagar. Estava aberta. Entrei de supetão. Os dois se viraram para me olhar e eu soube que tinha que descobrir o que estava pegando. Fiquei aliviada de ver Eduarda. Mas naquele momento, Roberto começou a se aproximar de mim com uma expressão de ódio no rosto. "Qual é o seu problema comigo?" ele disse, cobrando explicações de um jeito agressivo. Eu não tinha que explicar nada para ele. Era ele quem estava maltratando minha prima. Enquanto ele colocava a mão no bolso, pensei que ia sacar uma arma, mas para minha surpresa, só tirou um colar de ouro. Disse que era um presente para mim, mas quando estendeu o colar, eu recuei, sentindo que ele estava chegando perto demais. Eu não queria o presente dele nem nada que viesse dele. Então tentei dar a volta para chegar perto de Eduarda e perguntar se ela estava bem. "Sinto muito, mas não quero seu colar", eu disse. A reação dele foi arremessar o objeto com força através da sala. Era uma loucura completa. Os olhos dele brilhavam de raiva, mas já não estava focado em mim, e sim em Eduarda, como se ela fosse a culpada de tudo ter dado errado. "Só me diz o que está acontecendo", eu exigi. Mas Eduarda estava tão travada de medo que não conseguia falar. Roberto, por outro lado, começou a falar de um jeito inquietante. "Eu ajudei sua prima com um probleminha", disse ele com um sorriso estranho. E então soltou a bomba. Disse que tinha descoberto que o ex-namorado abusivo de Eduarda estava traindo ela. Eu não podia deixar um traidor sair impune, então dei um jeito nele por ela. Ele confessou friamente. Eu gelei.
E ele continuou jogando na cara que Eduarda tinha prometido um encontro comigo como pagamento pelo serviço. Naquele momento me virei para ela esperando uma resposta, mas o silêncio dela foi o suficiente para me assustar ainda mais. "É verdade?" perguntei. E a falta de resposta confirmou meus piores medos. Nesse instante, tentei mandar Roberto ir embora, mas ele simplesmente sorriu, como se isso não fosse uma opção. "Se você me expulsar, vou direto para a delegacia e conto o que ela fez com o ex." Ele ameaçou, e atrás de mim, ouvi Eduarda chorar em silêncio. Ele me olhava intensamente e depois disse: "Mas eu fico de bico fechado se você vier para casa comigo agora mesmo." "É claro que eu não vou fazer isso", respondi. Eu sabia que o ex-namorado de Eduarda tinha desaparecido sem deixar rastros. E ao ouvir o que Roberto disse sobre a traição e vendo o olhar de pânico dela, soube de imediato que eles tinham dado um fim no rapaz. No entanto, minha resposta não caiu nada bem para Roberto, e naquele momento ele sacou o celular, pronto para ligar para a polícia e denunciar minha prima. Mas isso não chegou a acontecer porque, em meio a um ataque de nervos, ou de fúria, ou simplesmente um surto, Eduarda quebrou uma garrafa de vidro que estava sobre a mesa e, antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, se lançou sobre Roberto e cortou o pescoço dele. Ele deixou o telefone cair imediatamente, agarrando o ferimento com as duas mãos, mas era inútil. O sangue começou a brotar como uma torneira aberta e, em fração de segundo, ele caiu no chão, sem vida. Fiquei completamente paralisada e muda, incapaz de processar o que acabava de acontecer. Naquele momento, Eduarda se abaixou, pegou o celular de Roberto e, com uma expressão fria, ligou para a polícia e contou o que tinha acabado de fazer. A polícia chegou pouco depois e Eduarda foi presa e condenada pelos 2 crimes. Porém, obteve uma pena reduzida devido à confissão e ao fato de que se determinou que, em ambas as ocasiões, ela havia agido sob violenta emoção, provocada pelo abuso e pela manipulação dos 2 homens. Até hoje me sinto culpada pelo ocorrido. Sinto que devia ter agido diferente, talvez chamar a polícia em vez de ir até a casa dela. Mas seja como for, já está feito e não se pode mudar o passado. Lamento muito tudo o que aconteceu com Eduarda e realmente espero que ela possa refazer a vida dela quando ganhar a liberdade. Crescer numa cidadezinha pacata do interior parece o cenário ideal de tranquilidade, mas minha realidade dentro de casa era um filme de terror que ninguém de fora conseguia ver. Muita gente descreveria o lugar como seguro, mas para mim, isso não tinha nada a ver com a verdade. Minha infância foi uma bagunça, cheia de brigas que atravessavam as paredes finas da casa, indiretas pesadas no café da manhã e gritos que surgiam do nada. Eu vivia com a sensação constante de que uma bomba ia explodir a qualquer momento. Minha mãe, Débora, era daquelas pessoas que nunca estavam satisfeitas. Ela me teve com apenas 19 anos e meu pai foi embora antes que eu pudesse lembrar direito dele. Ele não era perfeito, mas nas minhas lembranças de criança, ele era calmo e nunca estava bêbado. Já minha mãe tentava preencher um vazio que não tinha fim. Ela trocava de namorado como quem troca de roupa. E para piorar, a maioria dos relacionamentos acabava porque ela traía eles. Minha mãe não conseguia ser fiel, mas também não sabia ficar sozinha. Toda vez que aparecia um homem novo, eu ficava tensa. Alguns eram tranquilos, outros eram cruéis, e alguns só saíam machucados pelas traições dela. Mas aí apareceu Rogério. Ele tinha um olhar calculista, parecia que lia meus pensamentos e descobria meus segredos só de me encarar. No começo, era um amor. Conversava com os vizinhos, consertava o telhado, a pia. Chegou a comprar picolé para mim e para minha irmã, Carla, algumas vezes. Mas aquilo era só fachada. E no fundo, acho que minha mãe sabia quem ele era de verdade. Ela só fingia que não via, porque o pavor de ficar solteira era maior do que o medo de estar com um cara perigoso como Rogério.
Eu tinha 11 anos quando tudo desandou. Era final de junho, época de festa junina. O frio estava forte naquela noite. Carla, com 7 anos, estava radiante. Ela passou a semana toda provando o vestido de caipira, cheio de fitas, rodando pela sala e perguntando se ia ganhar muitos doces na quermesse do bairro. Eu gostava de levar ela nessas festas. Era um dos poucos momentos em que eu conseguia proteger ela daquele caos dentro de casa. Por umas 2 horas, éramos só nós duas, andando pelas ruas enfeitadas com bandeirinhas, rindo e comendo paçoca e pé de moleque. Naquele ano, a gente aproveitou bastante. Voltamos com as mãos cheias de prendas e doces. E Carla já estava quase dormindo em pé quando subimos a calçada de casa. Foi aí que o clima pesou. A luz da varanda estava apagada. Minha mãe nunca deixava aquilo apagado. Quando abri a porta, Rogério estava lá na sala, sentado no escuro. A cara dele estava vermelha e ele trincava os dentes de raiva. Ele olhou para Carla e mandou ela para o quarto só com um gesto de cabeça. Ela correu na hora. Deixei os doces dela no sofá e, quando me virei, Rogério fez sinal para eu ir atrás dele. "Vem!" ele resmungou. Estranhei. "Por quê?" A gente não demorou. Ele não respondeu, só caminhou em direção à garagem. O jeito dele andar me deu um frio na espinha. Fui seguindo com medo, achando que ele queria ajuda para carregar alguma coisa. Mas quando ele me entregou um par de luvas grossas e um saco de lixo preto dobrado, meu sangue gelou. "Para que isso?" perguntei com a voz falhando. Rogério nem olhou na minha cara. Pegou uma pá grande encostada na parede e enfiou uma machadinha no cinto da calça. O silêncio dele era pior que qualquer grito. Saímos para o quintal dos fundos, passamos pelo balanço velho enferrujado e entramos no matagal que cercava o terreno. A cada passo, a escuridão aumentava, só dava para ver um pouco por causa da lua cheia entre as árvores. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Rogério parou numa clareira pequena no meio do mato. Parei logo atrás. Ele virou de repente e empurrou o cabo da pá contra meu peito. "Cava", ele disse seco. "Cavar o quê?" perguntei tremendo. "Só cava." Não tive coragem de dizer não. Engoli o choro e comecei a furar a terra. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a pá, que era enorme para mim. Depois de uns minutos cavando aquele buraco, Rogério agachou do meu lado. O cheiro de cigarro e cachaça vindo dele era insuportável. "Sabe por que você está cavando?" ele perguntou baixo. "Sim", sussurrei, mesmo sem saber direito. Ele chegou o rosto bem perto do meu. Os olhos dele brilhavam no escuro de um jeito que não parecia humano. "Porque se as coisas não saírem do meu jeito, é aqui que você vai ficar", ele disse com uma calma aterrorizante. Paralisei, a pá escorregou da minha mão. "O quê? Como assim?" "Seu pai tem uma audiência de guarda amanhã. Se ele ganhar, você e sua irmã vão morar com ele e sua mãe perde a pensão." "Isso não vai acontecer, entendeu?" Minha boca ficou seca. Não conseguia responder, só escutava. Ele bateu com a mão na madeira da pá. "Porque se eu cair, você cai junto comigo." Simples assim. Queria gritar, sair correndo pelo mato, mas o medo me travou ali. Já estava acostumada a viver com medo dele. Rogério me fez tapar o buraco de novo. Não precisou dizer para que serviria aquela cova. Entendi o recado. Depois, ele me levou de volta para casa em silêncio. Só se ouvia o barulho dos galhos secos quebrando debaixo dos nossos pés. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei encarando o teto, imaginando Rogério entrando no quarto com aquela machadinha, matando a gente e jogando os corpos naquele buraco. A cena repetia na minha cabeça sem parar. Carla dormia no quarto ao lado, com os doces da festa junina espalhados no chão. Eu pensava em como teria sido fácil para ele acabar com tudo ali no mato, e ninguém ia achar a gente. No dia seguinte, aconteceu a audiência de guarda e meu pai ganhou. O juiz não pensou 2 vezes quando viu a ficha de Rogério. Tinha de tudo: briga em bar, pego na lei seca várias vezes, denúncias de vizinhos. Minha mãe ficou sentada de cabeça baixa.
talvez com vergonha ou medo, enquanto Rogério ficava vermelho de ódio do lado dela. Quando acabou, meu pai levou a gente, eu e Carla, direto pro apartamento novo dele. Nunca mais vimos Rogério. Minha mãe tentou ficar com ele, mas logo ele descobriu alguma traição dela ou só cansou mesmo e foi embora. Foi um livramento. Às vezes, ainda penso naquela noite de junho. Fico me perguntando se Rogério teria coragem, se aquele buraco era mesmo para mim ou se foi só um teatro macabro para me aterrorizar. De qualquer jeito, o estrago ficou. Aquela noite me mudou. Aprendi que monstro não mora só em lenda ou filme. Às vezes, o monstro senta na sua cozinha, bebe no seu copo e espera a hora certa para te pegar no escuro. Nunca achei que fosse contar isso para alguém, mas guardar esse segredo por tantos anos estava me apodrecendo por dentro.